Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para deixar a nossa revisão para a nossa avaliação global que está prestes a acontecer, né? Após aí o feriado. Os assuntos nos quais vai versar a nossa avaliação global, a disciplina de geografia, são dois assuntos. São duas etapas, vamos dizer assim. Inicialmente a gente vai abordar os principais conceitos que envolvem o estudo de população, que é demografia, as taxas, né, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida. Então, os principais conceitos são os assuntos que vocês vão estudar inicialmente. Nós temos um slide no grupo, do qual vocês podem estar acessando. E depois, num segundo material, no segundo slide, vocês devem acessar as principais teorias. Nós vamos estudar três, basicamente. A teoria malthusiana, que é de Thomas Malthus, o pastor anglicano. A gente já teve essa revisão em sala, né? Depois a teoria neomalthusiana, que é uma releitura da teoria de Malthus com alguns adendos, algumas informações a mais, algumas reformulações da teoria inicial que era de Malthus. Daí a ideia de colocar neo, né? A nova versão da teoria de Malthus, tipo isso, né? Neomalthusiana. E, por fim, a terceira teoria, a teoria reformista. São três teorias, basicamente, que a gente vai estudar para a nossa avaliação. Então, inicialmente o PDF com os conceitos básicos, os conceitos principais que envolvem os estudos de população, os estudos demográficos, e depois veremos também essas três teorias, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. Ok, então começamos com os principais conceitos que envolvem os estudos de população, que aí é esse slide aqui que vocês vão ter acesso no grupo, conforme eu já disse, né? Que é o PDF Demografia. Demografia é estudo de população, né, pessoal? Isso aí também até, inclusive, já foi objeto de questão na nossa avaliação anterior, na parcial. Mas vamos aos principais conceitos, então. Pronto, começamos com os conceitos básicos e o primeiro é população absoluta. Número total de habitantes de um território, país, estado ou município. De forma bem resumida, conforme a gente exemplificou em sala, a população absoluta do primeiro ano da turma de vocês são 45 alunos, né? A maioria dos primeiros anos tem essa numeração fechadinha ainda, né? 45 alunos é a população absoluta. Qual é a população absoluta de Viçosa do Ceará? Em torno de 60 mil habitantes, né? Em torno, eu não sei aqui o número preciso exato. A população absoluta do Brasil, em torno de 215 milhões de habitantes. Em torno, pessoal, não estou dando aqui números precisos, tá bom? Seguindo, temos então agora a população relativa ou densidade demográfica. Isso aqui já é uma estimativa, um cálculo que se faz pegando a população absoluta, o número total de habitantes que moram, residem em determinado lugar, dividindo pela área total. E aí você tem essa estimativa que é chamada de população relativa ou densidade demográfica. Você pega o número total de habitantes e divide pela área, né? Quilômetros quadrados. E aí, se esse número der um número muito grande de habitantes para cada quilômetro quadrado, vamos lá. O caso do Brasil, 23 habitantes para cada quilômetro quadrado, é uma densidade demográfica baixa. Por quê? Porque, tudo bem, nós temos até milhões de habitantes, né? Em torno de 215 milhões, mas um território muito gigante. Então, quando você faz essa estimativa, você divide esses habitantes por essa área, não fica um número tão elevado.
Agora, quando você pega a população do Japão, que não chega à cifra de população do Brasil, porém, dentro de uma área menor, você vai ter um número em torno de 200 habitantes para cada quilômetro quadrado. Então, é uma população relativa ou densidade demográfica muito alta, beleza? Só para a gente ter noção do que é esse conceito. Taxa de natalidade é o número de nascimentos por ano para cada 1.000 habitantes. E aí você vai observar exatamente se determinado país, determinada cidade, determinada região tem uma taxa de natalidade muito elevada, ou se essa região, as mulheres estão no mercado de trabalho, estão estudando, se especializando e querendo ter cada vez menos filhos, né? Isso vai variar de país para país, a condição econômica do país, né? Um país de renda baixa, vamos lá, um país dito país em desenvolvimento, para não chamar país pobre, né? Vai ter uma taxa de natalidade muito elevada. As mulheres não estão inseridas no mercado de trabalho, em sua grande maioria. As mulheres não têm uma carreira profissional a defender, a lutar por ela. A carreira dela deve se restringir às suas casas, né? Só o matrimônio, o casamento e tal. Então, tem uma taxa de natalidade muito elevada. Não tem acesso à educação, não tem acesso aos contraceptivos, né? Então, a taxa de natalidade desse país vai ser muito elevada. E o contrário também, vai lá, um país desenvolvido, a mulher tem uma carreira profissional, ela tem um nível de educação elevado, né? Um nível de instrução elevado. Então, a taxa de natalidade vai ser baixa, né? Não só por essa condição da mulher, toda uma estrutura também, claro, que envolve o homem, é o casal, é a família, né? É toda uma condição estrutural de um país que envolve educação e qualidade de vida para as pessoas desse país. Tudo isso impacta na taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é o inverso da taxa de natalidade. Se a taxa de natalidade pega o número de nascimentos por ano para cada 1.000 habitantes, é uma estimativa, a taxa de mortalidade é o número de óbitos ou mortes por ano para cada grupo de 1.000 habitantes, tá bom? Então, novamente, aqui ele vai ter uma ideia da qualidade de vida desse país. A taxa de mortalidade muito elevada, de repente, pode significar uma qualidade de vida ruim nessa região, nesse país, nesse estado, nessa cidade. Onde o contrário também a gente pode observar é que uma taxa de mortalidade controlada, baixa, né, estável, pode significar ou significará uma qualidade de vida melhor para esses idosos, né? Acessos a sistemas de saúde, né? Uma previdência social estruturada que dá uma qualidade de vida para esses idosos, entre outros fatores, tá bom? Claro que a taxa de mortalidade aqui não leva em conta só os idosos, né, pessoal? Leva em conta também jovens que morrem por conta de se envolver muito cedo com entorpecentes ou a questão dos acidentes de trânsito. Todo tipo de morte, na verdade, né, pessoal? Eu falei um aspecto que é a terceira idade, mas não apenas, né? É toda a mortalidade daquela região, daquele país ou daquela cidade, tá bom? Os próximos conceitos básicos é crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo vai fazer essa continha, né? Entre taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, e aí ele vai dar um valor. Vamos lá, nasceram 800 bebês numa determinada região e morreram 400, aí depois você faz os cálculos para transformar isso nas taxas, né, que são estimativas para cada grupo de 1.000 habitantes, e depois você faz essa continha, né? Taxa de natalidade menos mortalidade, você tem um crescimento vegetativo. Se ele der um resultado positivo, significa que aquele país está crescendo, é um crescimento vegetativo positivo. Se for como o caso da Rússia, né, que
ocorre que a taxa de mortalidade ela é superior à de natalidade, então vai ter um crescimento vegetativo negativo, tá bom? Vai dar um número negativo no final, beleza? O crescimento populacional leva em conta o crescimento vegetativo mais o saldo imigratório. Então, o crescimento vegetativo eu levo em conta aquelas duas taxas, as taxas que eu já falei anteriormente, mas também para mim chegar a um número do crescimento populacional, eu tenho que levar em conta também os imigrantes, as pessoas que vieram morar nessa região, ou nessa cidade, ou nesse estado, ou nesse país. Então, depois de eu ter feito os cálculos do crescimento vegetativo, eu acrescento o saldo imigratório, aí eu tenho um resultado do crescimento populacional, tá bom? É o que ocorre com muitos países europeus, né, que não estão crescendo mais no crescimento vegetativo, vamos dizer assim, mas como eles têm um saldo migratório muito elevado, né, muitas pessoas querem ir morar na Alemanha, na França, na Inglaterra, sei lá, Países Baixos, não sei o quê, eles têm um crescimento populacional ainda significativo devido a esse saldo migratório. É interessante levar em conta também esses números. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher, né? Pegando o período fértil da mulher em determinado país, quantos filhos essas mulheres têm dentro desse período fértil, sei lá de 12 anos, 13 anos, sei lá, até os 45 anos de idade. Então, quantos filhos cada mulher tem dentro desse período fértil nessa região especificamente? Quer dizer, cada região vai ter comportamentos diferenciados, tá bom? Um período fértil ou uma taxa de fecundidade num país pobre como a Namíbia, sei lá, a República Democrática do Congo, não se compara a uma taxa de fecundidade de um país europeu, por exemplo, né? O do país em desenvolvimento vai ter uma taxa de fecundidade maior, assim como a taxa de fecundidade do país desenvolvido vai ser menor, beleza? Expectativa de vida. Aqui, sim, vai versar sobre a qualidade de vida dos idosos, né? Naquele conceito anterior, que é a taxa de mortalidade do slide passado, né? Eu disse sobre a qualidade de vida dos idosos, como que se a taxa de mortalidade se referisse apenas aos que morrem com idade avançada, que não é o caso, mas aqui, expectativa de vida, agora sim, nós nos referimos à qualidade de vida, o quanto se espera viver nascendo em determinado país. E aí eu estou meio que direta ou indiretamente me referindo aos idosos, o quanto se consegue avançar de idade em determinado país. Qual é a expectativa de vida se eu nascer na República Democrática do Congo, né? Vai ser entre torno de 50, 60 anos. Qual é a minha expectativa de vida, quer dizer, a idade média de vida de indivíduos nascidos naquele ano. Então, a idade média de vida, quanto que se vive, né? Os indivíduos nascidos em determinado ano vivem até quando? 80 anos, 70 anos. Essa expectativa de vida, por exemplo, do Brasil está em torno de 73, 74 anos. É uma expectativa razoável, né? Não é das piores. Enquanto países pobres, que são chamados não mais assim, né? Países em desenvolvimento, têm expectativas de vida de 60, 55, né? Bem menores, tá bom? Significa que a qualidade de vida nesse país não é tão legal, né? A infraestrutura não é tão interessante, a infraestrutura de saúde, né? A infraestrutura que cuida da previdência social talvez não tenham benefícios para essa população, né? Porque dê uma qualidade de vida, né? Uma sobrevida para essas pessoas. O outro extremo é o Japão, né? Que tem uma das melhores expectativas de vida do mundo em torno de 80 anos. Então, quer dizer, significa que a pessoa que nasce num país como esse vai ter uma expectativa de viver muito mais anos, se comparado a um país em desenvolvimento, beleza?
Transição demográfica está relacionada ao fenômeno, ao processo de urbanização. Quando as pessoas elas saem do campo, onde tem menos infraestrutura, tem menos acesso à qualidade de vida, né? Menos acesso à infraestrutura de saúde, à infraestrutura de educação, à segurança também. E elas vão para a cidade que, em tese, tem melhor qualidade de vida em todas essas infraestruturas que eu falei, ou na grande maioria delas, vai possibilitar a essa pessoa viver mais, vai impactar lá na expectativa de vida, vai impactar na taxa de natalidade. Se for uma mulher, essa mulher vai se inserir no mercado de trabalho, vai começar a se envolver com um sistema educacional, vai investir na sua carreira profissional, estudando e tal, que vai impactar na taxa de natalidade, ela vai querer ter menos filhos. Então, voltando aqui, transição demográfica é quando se muda a pirâmide etária de um país. Você tem uma pirâmide onde as mulheres tinham muitos filhos, a expectativa de vida não era tão alta, quer dizer, nascia-se muito, morria-se também muito. Nós vamos ver esse slide na sequência e aí fazer essas comparações, é o que vai mostrar essas diferentes pirâmides, né? É a transição demográfica quando ocorre a queda das taxas de natalidade, de fertilidade, portanto, menor crescimento vegetativo, impacta no crescimento vegetativo. Aumento da expectativa de vida, quer dizer, eu saio daquela condição aonde nascia-se muito, morria-se também muito, ou vivia-se menos, né? Taxa de mortalidade muito elevada. Nasce muito, morre muito e pouca expectativa de vida. E vai para o inverso. Nasce menos porque a mulher está trabalhando, porque a mulher está estudando, ela usa métodos contraceptivos, os anticoncepcionais, a camisinha e tal. Então tem menos filho. Por quê? Porque está focado no mercado de trabalho, porque ela está estudando, porque agora ela tem uma cultura mais trabalhada, mais, diferenciada, né? Estuda, se forma, tem carreira profissional, então menos filhos. Vai faltar mão de obra depois também, né? Isso tem impactos. O meio da pirâmide também vai ser impactado. Daqui a pouco a gente vai ver o que é pirâmide etária, gente. Inclusive, eu acho que eu deveria explicar antes o que era pirâmide para depois falar da transição demográfica, né? Então, você sai de uma condição onde se tinha muitos nascimentos, muitas mortes também, e pouca expectativa de vida, para uma condição menos natalidade, menos mortalidade também, menos taxa de mortalidade, porque a qualidade de vida melhora, então cai também a taxa de mortalidade, e se vive mais, expectativa de vida mais elevada. Então vamos ver logo aqui essa parte aqui do slide, que vai mostrar essa sequência, fase 1 até a fase 5, que está ainda como perspectivas futuras. A gente nem sabe ainda, o que a gente conhece é até a fase 4 mesmo. A fase 5 está aí em suposições de como que vai ser depois da fase 4, tá bom? Na fase 1 você tem uma taxa de natalidade elevada, como eu acabei de dizer, e uma taxa de mortalidade também elevada, então fica tudo ali no empate, e o crescimento natural fica estável, fica equilibrado. Então, aí geralmente são os países pobres, né, pessoal, que se encaixam dentro desse formato original mesmo do que é uma pirâmide mesmo, né? Quando começa-se a deformar, a alterar essa forma da pirâmide, nós começamos a mudar de fase. Isso é chamado de transição demográfica. Transição é isso, você sair de uma situação de crescimento populacional, onde você tinha a maioria, acho que dá para vocês, dá para ver sinalzinho aí, né? A bolinha, Você sai dessa configuração onde você tinha a maioria da população aqui, na base, tinha menos no meio, que são os adultos, que são os que trabalham, os que pagam impostos, os que realmente sustentam o país, e menos ainda no topo, que são os idosos. Pirâmide etária é isso, é você pegar toda a população absoluta e dividir ela dentro de um gráfico que chamamos de pirâmide etária. E você vai subdividindo por idade.
A base vão estar as crianças e os jovens. No meio você vai ter os adultos e no topo você vai ter os idosos, né? Quando você passa para a fase 2, na fase 2 você tem uma taxa de natalidade que continua elevada, a mortalidade é controlada, ou seja, você trouxe melhorias na qualidade de vida dessa população, avanços na medicina, surgem os métodos contraceptivos e tal. Então, o crescimento fica elevado, o crescimento vegetativo, porque você controla uma taxa e não controla outra. Você controlou primeiro a mortalidade, mas a natalidade continua elevada. Então, a conta não vai ficar mais estável como estava aqui na fase 1. Vai ter um boom de crescimento populacional. Na fase 3, cai também a taxa de natalidade, continua reduzindo a mortalidade e o crescimento dá uma abrandada, dá uma diminuída no crescimento vegetativo. A fase 4 é de países desenvolvidos, né? Fica baixa a taxa de natalidade, fica baixa também a taxa de mortalidade, portanto, o crescimento vegetativo no final ele fica estável ali no baixo, não é estável em cima, né? Porque lá na fase 1, ele mantinha-se estável no topo, tudo era muito alto, nascia muito, morria muito. Aqui não, ele se estabiliza numa situação ali na base, no baixo, vamos dizer assim. Eu não estou encontrando aqui as palavras, mas é tipo, nasce pouco e morre pouco. Qualidade de vida muito grande. E o 5, como eu disse para vocês, é uma perspectiva que ainda está por se descobrir o que vai acontecer, tá bom? Seguindo aqui, quais são as causas da queda dessas taxas dessas taxas de natalidade, fecundidade, portanto, do crescimento vegetativo? Nós temos 4 pontos. Aumento do custo de vida familiar, né? Sai caro criar filhos, o que não era no passado, né? Não havia esses custos todos, mas com o tempo vai surgindo novas demandas, novos comportamentos das famílias e tal, e portanto vai impactando nesse custo familiar. Então isso vai fazendo que as famílias repensem a quantidade de filhos que elas vão ter. Claro, agora elas controlam quantos filhos elas podem ter. Elas têm acesso aos avanços da medicina no sentido de métodos contraceptivos. Não é como antes, que não havia esse acesso, não havia essa possibilidade. Então eu posso planejar, né? Eu quero ter 1, eu quero ter 2, eu quero ter 3, né? Ou a nossa família, né? Combinando, o esposo e a esposa senta, faz o planejamento familiar, né? Analisa quantos vamos ter ou quantos não vamos ter, tipo isso, né? Aumento do custo de vida vai impactar nessas taxas, ampliação do uso de anticoncepcionais ou contraceptivos, como eu acabei de falar também, o ingresso da mulher no mercado de trabalho e mais a educação. Eu ainda acrescento aqui o fator educacional, porque essa mulher no mercado de trabalho ela vai querer se formar. Na verdade, ela já estudou para entrar no mercado de trabalho e vai continuar estudando. A maioria delas, portanto, vai impactar também nessas taxas. E a redução também da mortalidade infantil. Seguindo aqui, aumento da expectativa de vida, né? O aumento da expectativa de vida também impacta lá na queda daquelas taxas lá, né? A melhoria do saneamento básico, né? Vai trazer qualidade de vida para as pessoas, vai fazer que elas vivam mais, né? Avanços na medicina, vacinação, medicação e tal. Campanhas de vacinação, porque não adianta você criar vacina e não incentivar a sua população a se vacinar, mas pelo contrário, desincentivar. Isso não vai trazer aumento da expectativa de vida, né? Você tem avanços na medicina, medicação, vacinas e etc., mas você também, como governo, tem a obrigação de incentivar a sua população a se vacinar e fazer campanhas. Isso não estou falando só para os idosos, isso começa desde a infância, né? Desde os primeiros dias de vida na maternidade. Melhor nutrição e educação, né? A educação, geralmente, o conhecimento traz impactos na qualidade de vida, porque eu começo a conhecer, vamos lá,
as consequências de uma má alimentação. Aí você vai estudar sobre isso, você tem uma aula sobre nutrição, ou mesmo no ensino médio, uma aula de educação física, uma aula de biologia que vai versar sobre esse assunto. Você começa a repensar a sua alimentação, começa a repensar suas práticas, começa a mudar os seus hábitos. Isso tudo vai impactar na tua expectativa de vida, vai te possibilitar viver mais. Então a educação ela tem esse fator positivo, né, na expectativa de vida. Nós vamos conhecer aqui as pirâmides etárias, que eu disse para vocês que era o que eu deveria ter falado antes, né? Conhecer o que é pirâmide etária para depois falar sobre transição demográfica. Então vamos conhecer pirâmides etárias. Eu vou apresentar duas especificamente. Uma pirâmide de país subdesenvolvido, qual é a configuração dela, conforme já está na tela aí para vocês, e depois uma pirâmide de país desenvolvido. Então, uma pirâmide de país subdesenvolvido, deixa eu colocar aqui o meu marcadorzinho, ele vai ter essa característica, né? Esse desenho aqui, ó, dividido do lado aqui a população masculina e do lado direito da tela a população feminina. E aí você vê aqui, ó, no meio eu tenho as idades e eu vou distribuindo a minha população absoluta dentro desse gráfico. E aí num país que é pobre ou subdesenvolvido, você vai ter a maioria da sua população nessa base, ó, até os... Coloquei demais, né? Não precisava ser até os 20, não. Até os 19 anos, tá bom? Bem aqui, ó. Então, ó, por isso que a base é mais larga. Esse país vai ter uma pirâmide etária com a base mais larga. Por quê? Porque tem muita taxa de natalidade. As mulheres não estão no mercado de trabalho. As mulheres não têm acesso à educação. Não têm acesso aos avanços medicinais na área de contraceptivos. Então, tudo isso vai possibilitar que esse país tenha uma taxa de natalidade muito elevada, mas também uma taxa de mortalidade também elevada, porque os adultos não estão condizentes com o número de nascimentos que está ocorrendo, ele vai se estreitando, ou seja, as pessoas morrem cedo também e não consegue chegar nem na vida adulta, ou na terceira idade também. Chega um mínimo de pessoas, chega nesse topo com essa idade mais avançada. Então, ó, alto número de jovens, olha as características aqui. Altas taxas de natalidade e de fertilidade, portanto, base larga, como eu acabei de falar, e crescimento vegetativo muito alto. A expectativa de vida é baixa, ou seja, poucos idosos, é o topo estreito. Tudo isso acabei de explicar, né? Ou seja, a qualidade de vida nesse país não é legal e tal, e etc. Vamos conhecer a pirâmide de um país desenvolvido? Percebam. A base se estreitou. Por quê? Porque essa mulher, não só a mulher, gente, o casal, né? Tá tendo acesso a conhecimento, educação, formação de nível superior, a importância da boa alimentação, a importância de programar direitinho quantos filhos vamos ter, né? Não é só a mulher, a gente fala mulher, mas é o casal, né? A população em geral que passa por essas mudanças. Então, o que acontece? Ó? Poucos jovens, devido a essa característica dessa mulher no mercado de trabalho, desse casal tendo acesso a esses avanços na medicina, desse casal tendo acesso à educação, né? Baixas taxas de natalidade e de fertilidade, a base estreita, acabei de mostrar aqui para vocês. O meio vai enlarguecer porque, ó, a mortalidade é controlada. Então, o que antes tinha uma base larga, essas pessoas tiveram acesso à educação, acesso a sistemas de saúde, medicina avançada, não sei o quê, várias coisas, elas passaram a viver mais, não morreram aqui no meio, ó. Então, o que é legal, isso é até chamado de janela demográfica, quando um país tem esse meio mais largo do que a base do que o topo. Quer dizer, mais adultos, que são os que realmente pagam impostos, do que crianças que não pagam impostos, né? Elas consomem os impostos do país, e do que o topo também, né? Os idosos também não contribuem com o processo produtivo do país. Eles até pagam imposto porque recebem a aposentadoria, quer dizer, mas eles mais consomem os recursos do país
do que dão retorno, né? Eles não estão mais produzindo, trabalhando, né? Fazendo coisas em tese, né? Claro que tem pessoas que passam mais tempo na atividade, vamos dizer assim, mas isso não é a maioria, né? A regra geral é que quando você chega ali nos 60, nos 70, você já entra nesse processo de aposentadoria, já vai consumir os recursos desse estado. Alta expectativa de vida, muitos idosos e o topo mais alargado, ok? Na sequência fala as consequências da transição demográfica, de você sair de uma base mais larga, mulheres tendo muitos filhos, e meio mais estreito e o topo mais estreito ainda. Qual é a consequência de você fazer essa mudança? Transição é mudança, né, pessoal? Então, quais são as consequências de se ter um país mais idoso, né, como o Japão, sei lá? É redução da força de trabalho, vai faltar gente para trabalhar 1 hora, né, gente? O que mais? Aumento dos gastos com saúde, principalmente para a terceira idade. Aumento dos gastos com a previdência pública, né? A previdência social, o INSS, no caso do Brasil, né, pessoal? Agora nós vamos para as 3 teorias. A teoria malthusiana aí do século XVIII foi criada por esse pastor, Thomas Malthus. Ele dizia o seguinte, dizia que, deixa eu ir apontando aqui com o lapisinho, a produção de recursos ou dos alimentos, a produção de alimentos, ela cresceria em PA, vou tentar riscar aqui, em PA, enquanto a população cresceria em PG, progressão geométrica. Esse período é o período em que o mundo vive o processo de urbanização e o boom do crescimento populacional. Quando a gente for estudar a neomalthusiana, a gente vai ver que na neomalthusiana os países ricos vão estar acusando os países subdesenvolvidos e os pobres de que eles crescem assim aceleradamente, as taxas de natalidade estão muito elevadas e são pobres exatamente por causa dessas taxas de natalidade. Sendo que aqui, nesse período aqui do século XVIII, o mundo todo vive esse boom de crescimento populacional. Tanto países pobres, emergentes, que nem há ainda essa classificação, nem são chamados assim, né? Antes era pobre mesmo, país de renda média e país rico ou desenvolvido, né? Antes era chamado de terceiro mundo, país do segundo mundo, que eram os socialistas e os países de primeiro mundo ou desenvolvidos, né? Então, na teoria malthusiana, está todo mundo com boom de crescimento populacional. E aí ele fica preocupado, né? Porque a produção de alimentos não acompanha o crescimento populacional, ou seja, ele supõe que vai haver crise, vai haver fome no mundo, né? Pode haver até guerra, conflito. Uma das propostas dele, inclusive, uma das ideias dele, se não houver guerra, se não houver uma epidemia, para de repente dar uma diminuída nesse inchaço populacional, nesse crescimento tão acelerado, vai ter dificuldade, vamos ter dificuldade para se manter nesse planeta, vamos dizer assim, né? Ele diz aqui na frente, né? Guerras e pestes ajudam no controle populacional. Ele propõe a abstinência sexual como forma de controle desse boom populacional. Na teoria neomalthusiana, mas antes de falar dela, temos um preâmbulozinho aqui que diz assim: Malthus ele não levou em conta o crescimento da produção de alimentos, ou a Revolução Verde, que ela é própria aí do período da Guerra Fria, né, pós-Segunda Guerra Mundial, já no século XX. Ele também não prevê a queda nas taxas de natalidade, a mulher no mercado de trabalho, o avanço na medicina, a questão dos contraceptivos, tudo isso ele não tinha como prever lá no século XVIII, né, pessoal? Tudo isso seria fundamental, tanto para aumentar a produção de alimentos, a Revolução Verde, a Revolução, esse avanço na técnica e na tecnologia de mudança ali
DNA das sementes, a fertilização dos solos, os pesticidas, inseticidas, que tanto mal também faz para a nossa saúde, mas que de alguma forma também aumentou a produção de alimentos no mundo. Isso tudo Malthus não previa. Por isso, então, vem agora uma reformulação dessa teoria. Surge no pós-Segunda Guerra Mundial, um período novamente, continua o período de urbanização, né? As pessoas saindo do campo, morar nas cidades e tal. O crescimento vegetativo é elevado nos países subdesenvolvidos. Então, essa teoria ela é própria de país desenvolvido e eles usam, então, essa premissa. Nós, que somos países desenvolvidos, temos taxa de natalidade baixa, enquanto vocês, pobres ou subdesenvolvidos, têm uma taxa de natalidade muito elevada. Portanto, a nossa ideia é a seguinte: a taxa de natalidade, ela prejudica o desenvolvimento, pois consome muitos recursos do governo. Então, a nossa ideia é que haja controle da natalidade como caminho para o desenvolvimento. Isso é uma forma desses países se absterem de qualquer culpa, de qualquer qualquer culpa, né? Não tem outra palavra, em relação à pobreza e o atraso econômico, político, social, sei lá, desses países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Nesse mesmo contexto, nessa mesma época, os países subdesenvolvidos veem aquela teoria, analisam e observam. Bem, não é assim que a banda toca, não é desse jeito. Nós não concordamos com essa teoria. E eles propõem uma contrarresposta, né? Uma contraofensiva para essa teoria com a próxima teoria, que é a teoria reformista. A teoria reformista surge no pós-guerra também para se contrapor à teoria neomalthusiana. Acredita que o desenvolvimento econômico e social faz com que, naturalmente, as famílias reduzam seu número de filhos. Desenvolvimento leva à queda da natalidade. Resumindo, a resposta é: não são as taxas de natalidade elevada que fazem que sejamos pobres, nós subdesenvolvidos. Mas é a pobreza que faz que essas taxas se mantenham elevadas. O que devemos atacar não é as taxas de natalidade. Nós devemos atacar a pobreza. Resolvendo o problema da pobreza, que vocês podem sim nos ajudar, vocês desenvolvidos, né? Podem sim nos ajudar a resolver esse problema. Vocês já acumularam bastante riqueza nos períodos das grandes navegações, das colonizações. Muitos desses países que hoje são considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos foram colônias de vocês. Alimentaram, abasteceram as poupanças de vocês. E agora vocês vêm lavar a mão, dizer que não tem culpa, que não tem como ajudar, vocês são atrasados porque estão com altas taxas de natalidade. Não é assim que a banda toca. Era tipo isso, respondendo, né? É resolvendo a pobreza que você resolve essas taxas elevadas. Taxa de natalidade, taxa de fecundidade, né? Crescimento vegetativo, expectativa de vida baixa, né? Qualidade de vida ruim. Se você melhora a renda, se você melhora essa condição, se você resolve essa questão da pobreza, você vai melhorar a qualidade de vida dos idosos, aumentar a expectativa de vida, a mulher vai para o mercado de trabalho, a mulher vai se envolver com a educação, vai ter carreira profissional. Tudo isso vai controlar as taxas que estão elevadas. É assim. Ok, pessoal? Finalizamos por aqui. Desejo a vocês ótimos estudos. Caso ainda fique dúvida em relação a qualquer um desses assuntos que tratamos na aula, sugiro a vocês que pesquisem outras aulas, né? Já que, digamos que a minha explicação não foi tão clara, tão objetiva, sei lá, pesquisa aí, videoaulas do Descomplica, videoaulas de outros professores mais que tratam desses assuntos, de repente tragam até mais
ilustrações, mais exemplos para clarear as ideias de vocês em relação a esses assuntos, tá bom? Tenham um ótimo dia, fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.